Bom dia, Paulo. Uma ótima segunda-feira para todos. E eu já começo te mostrando o tempo aqui em São Paulo. Por aqui o dia vai ser de sol, sem nuvens e a máxima é de 27 graus. No CN Notícias, as atividades do Papa Francisco são destaque. Em entrevista, o Papa negou rumores de que planeja renunciar. Francisco falou ainda sobre sua saúde e assuntos ligados a temas atuais. Aqui em São Paulo, vamos à Bienal Internacional do Livro, que começou no final de semana. De Goiás, vamos acompanhar os melhores momentos da festa do Pai Eterno. Tem ainda notícias internacionais, o santo do dia e a previsão do tempo. Aqui você fica bem informado. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Florianópolis. Na capital catarinense, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros registram entre 18 e 25 graus. Olá, Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e nesse domingo o Papa Francisco conduziu a celebração de uma Santa Missa para a comunidade congolesa em Roma e depois rezou o Ângelus. As informações direto lá de Roma com a Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O Papa Francisco, em sua homilia, centrou-se no envio missionário, que não é apenas para algumas pessoas, mas para todos. E ao decorrer de sua mensagem, destacou 3 surpresas missionárias. A primeira diz sobre o equipamento. Ao sermos enviados, não devemos levar excessos, pois quanto mais livres e simples, mais o Espírito Santo se torna o protagonista e que o irmão é o equipamento fundamental, pois sem a comunhão não há missão. A segunda surpresa diz da mensagem, que por vezes esperamos ser conteúdos teológicos, mas Jesus revela que a mensagem é simples e que o missionário deve ser um embaixador da paz onde for. Já a última surpresa a respeito do estilo de vida, onde em um mundo tão marcado pela ganância e posse, somos chamados a ser como cordeiros em meio aos lobos, rejeitando toda a violência, seguindo assim os passos de Jesus. No Ângelus, o Papa Francisco voltou a pedir para que se continue a rezar pela paz na Ucrânia e em todo o mundo. E fez um apelo aos chefes das nações e organizações internacionais para que reajam à tendência a acentuar o conflito e a oposição. Francisco foi categórico ao dizer que o mundo precisa de paz, não baseada no equilíbrio de armas, e disse que a crise na Ucrânia deveria ter sido um desafio para um diálogo de paz. E afirmou que ainda é possível, se as autoridades aceitarem o desafio de passar de uma estratégia de poder político, econômico e militar para um projeto de paz global. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E aqui em São Paulo começou nesse fim de semana a Bienal Internacional do Livro. O evento reúne as principais livrarias, editoras e distribuidoras do país. O Sidney Fernandes está lá na Bienal e tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Sidney. Muita história aí para contar? Todos que acompanham o Canção Nova Notícias, desculpe, deu um probleminha no microfone. A 26ª edição da Bienal do Livro acontece no pavilhão de exposição Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo. Começou neste fim de semana e vai até domingo. O Brasil produz muito livro, viu? E aqui são mais de 3 milhões de exemplares que estão à disposição do público aí com preços a partir de R$10. Eu converso agora com o Vitor Tavares, ele que é presidente da Câmara Brasileira do Livro e também responsável aqui pela Bienal. Vitor, bom dia. Muita gente já passou pela Bienal neste fim de semana? Bom dia. Sim, nós abrimos no sábado, a partir das 9 horas, e a expectativa estava muito grande, porque há mais de 4 anos que a gente não tem essa grande feira do livro e era para acontecer em 2020, não houve devido à pandemia, adiamos para 2022 e a gente tinha uma expectativa muito boa de público, mas foi acima da nossa expectativa, por volta de 40 mil pessoas no sábado e mais 40 mil pessoas no domingo, muita gente.
Tá certo, e nós estamos aqui em frente a um stand de uma editora religiosa que produz livros religiosos. Esse segmento tem crescido no Brasil? Sim, dos dados da Câmara Brasileira do Livro, a pesquisa Produção e Venda do setor editorial brasileiro mostra que o livro religioso ainda vende, não. Ele sempre vendeu bem e continua vendendo bem, e os últimos números mostram que ele recuperou, mesmo durante a pandemia, ele vendeu muito, que o brasileiro leu bastante durante a pandemia e buscou, somente Bíblias, livros religiosos, livros de autores padres, né? Enfim, livros que tratam assim, questões familiares, coisas de espiritualidade e tal, livros... Vida de Santos, venderam muitos, né? As pessoas querem se inspirar também nos nossos ícones e formadores da Igreja Católica e da religião católica. Tá certo. E o Brasil produziu no ano passado 391 milhões de exemplares. A volta da Bienal presencial pode ser um impulso ainda mais para esse setor? Sim, 391 milhões de exemplares num ano de pandemia. 2020 tivemos uma queda brusca, quase que de 10% na produção. Mas em 2021 recuperamos, o brasileiro leu, como eu já disse, leu mais, e 391 milhões são muitos livros, né? Praticamente quase que dois livros por habitante. Porém, nós ainda lemos pouco, 2,5 livros per capita ano por habitante. Eu acho que feiras desse tamanho, dessa magnitude, também ajuda sim, ajuda a formar leitores. Para você ver, o maior público que visita a Bienal são as crianças e os jovens. Então a gente tem toda a certeza que eles se aproximam dos livros, dos seus autores, dos seus textos, e isso faz com que eles fiquem leitores permanentes. Ok, obrigado pelas informações. A feira acabou de abrir, né? Começou agora há pouquinho, e para quem quiser vir à Bienal do Livro, tem transporte gratuito a partir da estação do terminal Tietê do metrô. Ela vai até domingo, durante a semana abre às 9, vai até às 10 da noite, e no final de semana das 10 às 10 da noite. Adelita. Tá certo, muito obrigada, Sidney. E agora a gente muda de assunto. A semana começa com baixa umidade do ar no Sudeste e no Centro-Oeste. Já no Nordeste, o destaque é a chuva, inclusive em parte de Alagoas, onde a chuva já fez estragos no final de semana. Na região sul, Paraná e Santa Catarina continuam sob influência do ar seco, sem previsão de chuva. Por outro lado, tempo carregado no centro-sul gaúcho, com chuva em vários momentos. A semana começa sob influência do ar seco na maior parte do sudeste. Ainda chove fraco em áreas do norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, em São Paulo e nas demais áreas de Minas Gerais, tempo firme e seco. O Centro-Oeste segue sob a atuação de uma massa de ar seco e não a previsão de chuva. O sol predomina nos 3 estados e no Distrito Federal. Umidade relativa do ar com índices inferiores a 20% em grande parte de Mato Grosso do Sul. No norte, o tempo firme predomina no leste do Acre, centro-sul do Paraná, no Tocantins e em Rondônia. As demais regiões seguem com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas continuam elevadas e faz bastante calor ao longo do dia. A semana começa com chuva forte no Rio Grande do Norte e no litoral de Alagoas, mas com maiores acumulados entre Natal e João Pessoa. Pancadas de chuva com trovoadas na costa norte da região. O interior do Nordeste segue com tempo firme e seco. E a seguir, os melhores momentos da Romaria do Pai Eterno em Goiás. A gente volta em 2 minutos, mas agora veja como está o tempo lá em Maceió. Na capital de Alagoas, muita chuva, o tempo bem fechado e parece que vai chover ao longo de todo o dia. A máxima por lá chega aos 26 graus. Olá, estamos de volta e agora para falar da Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, que reuniu mais de 1,5 milhão de fiéis. A novena é considerada uma das maiores festas religiosas do país e ficou 2 anos sem acontecer de forma presencial. O Francisco Coelho acompanhou os últimos dias da festa e conta mais pra gente. É isso mesmo, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando no Canção Nova Notícias, edição da manhã.
todos os anos, a Romaria do Divino Pai Eterno ao Santuário Basílica de Trindade, Goiás, na região metropolitana de Goiânia, recebe milhões de pessoas. O último ano, antes da pandemia, em 2019, foram mais de 3.200.000 pessoas. A devoção, que já chega a quase 2 séculos, há 182 anos, a tradição da Romaria do Divino Pai Eterno reúne milhares de fiéis aqui em Trindade, Goiás. A devoção começou com um casal, Ana Rosa e Constantino Xavier, que encontraram aqui nessas terras um medalhão com a imagem da Santíssima Trindade. Eles pediram as bênçãos ao Pai e todos os anos essa bênção se repete todos os dias aqui em Trindade, Goiás, no Santuário Basílica. E olha só, muitos fiéis caminham cerca de 18 quilômetros a pé, de Goiânia até Trindade. É uma caminhada de quase 4 horas para mostrar a devoção ao Pai Eterno. A festa dura cerca de 10 dias e terminou ontem aqui em Trindade. Eu volto com vocês aí nos estúdios em São Paulo. E em entrevista, o Papa Francisco desmente boatos de renúncia. Fala sobre assuntos importantes e seus planos para o futuro. Papa Francisco diz que nunca pensou em renúncia. Esse é o destaque do italiano Avvenire. O Papa Francisco concedeu no sábado uma longa entrevista à agência Reuters em uma reunião que durou cerca de 1h30 e cujo conteúdo foi resumido pelo Vatican News. Durante a conversa, Francisco disse que respeitava a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o aborto e reiterou a condenação da interrupção da gravidez. O Papa disse ainda que nunca teve a intenção de renunciar e reforçou que não está com câncer, como alguns sugeriram, e que pretende ir à Rússia e à Ucrânia o mais rápido possível, talvez ainda em setembro. A Convenção do Chile entrega texto definitivo da nova Constituição. Esse é o destaque do El País. O presidente chileno recebe nesta segunda-feira a Carta Magna, que passará por plebiscito em 4 de setembro. Após um ano de trabalho, a Convenção Constitucional chilena, composta por 154 membros, submete ao presidente Gabriel Boric a proposta de uma nova Constituição que será votada em setembro. Cumprindo um calendário estabelecido, o órgão constituinte será dissolvido e começa um período de 2 meses no Chile, onde os cidadãos devem se posicionar entre 2 alternativas. O governo, que assumiu a presidência em março, assumiu também o destino da aprovação, apesar do risco que isso acarreta ao início de mandato. Entre seus destaques, o alemão Deutsche Welle afirma: avalanche deixa pelo menos 6 mortos em Alpes italianos. Pedaço de geleira se rompeu e criou deslizamento que atingiu turistas que faziam trilha no local. Pelo menos 8 pessoas se feriram. Os feridos, incluindo uma pessoa em estado crítico, foram levados para vários hospitais da região. As autoridades de emergência do Nordeste da Itália publicaram no Twitter que cerca de 18 turistas estavam na área no momento da ruptura. E a seguir, a primeira visita do Patriarca Latino de Jerusalém a uma cidade de Gaza. Nós vamos para um breve intervalo com imagens de Brasília. Na capital federal, segunda-feira de sol com poucas nuvens e máxima de 26 graus. Hoje é o dia da Rainha Santa Isabel de Portugal. Mesmo vivendo na realeza, Santa Isabel de Aragão dedicou sua vida aos pobres. Usou toda a sua fortuna para construir hospitais, asilos, creches e mosteiros. Ela foi canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1665, por seu exemplo de virtude e caridade. Hoje, dia 4 de julho, nós celebramos a memória de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Nascida em 1271, ela foi uma das filhas do rei de Castela. Não foi educada pelo próprio pai, porque ele teve esta filha ainda muito jovem, confiou a educação da filha ao avô, o rei Tiago I, um bom católico que vai educar essa menina, que aos 12 anos já recebeu 3 pedidos consecutivos, 3 pedidos simultâneos de casamento. E a escolha do rei de Castela recaiu sobre Dom Dinis, que era o herdeiro do trono de Portugal. Junto com o casamento e a alegria dos filhos que vieram,
também veio uma cruz pesadíssima, um verdadeiro martírio, que foram os muitos casos extraconjugais de Dom Dinis que humilhavam publicamente a rainha Santa Isabel. Ela viveu uma vida de paciência, ela viveu uma vida de constância e de oração pela conversão do próprio esposo, inclusive criando os filhos desses casos extraconjugais. É conhecido também o fato, o milagre que entrou na iconografia, nas imagens de Santa Isabel, que é justamente o milagre das rosas. Dom Dinis, quando ele recebe uma denúncia, um cortesão queria intrigá-lo com sua esposa, um sujeito invejoso, diz que a rainha estava dilapidando o patrimônio, o tesouro de Portugal. E Dom Dinis vai ao encontro dela, que estava nas ruas, junto dos pobres, onde costumeiramente ela passava boa parte do seu tempo, e vendo a fúria do marido, ela que distribuía moedas, ela pede a Nosso Senhor que a defenda. Quando o rei pede para ver o que ela trazia ali, ao mostrar o seu manto, caem rosas. Ela recebeu esta graça, este milagre, para defendê-la diante do seu esposo. Seu esposo morreu arrependido, recebeu todos os sacramentos, morreu convertido, pedindo perdão à sua esposa, que depois da morte do marido, ela depôs a sua coroa aos pés do túmulo do apóstolo São Tiago, em Compostela, na Espanha, renunciou a todos os seus títulos de nobreza e se recolheu no convento de Santa Clara, em Coimbra, onde está sepultada. No século XVII, ela foi canonizada, mas já antes disso era venerada pelo povo português, que a chama carinhosamente de a Rainha Santa. E agora a nossa equipe na Terra Santa mostra como foi a primeira visita do patriarca latino de Jerusalém a Rafá, cidade palestina localizada ao sul da faixa de Gaza. Durante sua visita pastoral de 5 dias à pequena comunidade cristã local, o patriarca dedicou um tempo para conhecer algumas famílias em dificuldades, visitar centros médicos apoiados pela Igreja Latina. Noah mora no último andar de um prédio precário e recebe os convidados com suas 4 filhas e o marido, que é deficiente visual. Não tínhamos banheiro nem cozinha. Com o dinheiro que recebemos, estou tentando fazer isso. Desde que entrei nesta casa há 10 anos, a Caritas Jerusalém é a primeira organização que nos ajuda. Várias famílias são assistidas pela Caritas e estão divididas. Nesta, o pai corre o risco de ser preso. Aconteceu também com Itamã, que mora em um barraco nos arredores de Rafá. Ele tem dificuldades para trabalhar devido às consequências dos ferimentos sofridos quando jovem durante um bombardeio. Fiquei muito comovido ao ver a extrema pobreza junto com tanta serenidade. Essas pessoas não falaram mal de nada, de ninguém. Isso me sensibilizou ainda mais, no sentido de que essas pessoas não merecem uma vida assim. Não é justo. Rafá tem apenas um pequeno hospital. Em alguns lugares não há água potável e as pessoas têm que viajar quilômetros para buscar. Rafá é realmente uma área muito vulnerável na qual temos que intervir. Tenho certeza que esse é o nosso dever. Vemos também o que fazem as irmãs de Madre Teresa, que atendem várias crianças muçulmanas com vários tipos de deficiência. Isso faz parte da nossa natureza, é a nossa forma de ser igreja neste contexto. E com essa belíssima reportagem, nós encerramos por hoje, com imagens também lá de João Pessoa, na Paraíba. Fique com Deus, uma ótima semana.